No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito do Altíssimo Senhor dos Exércitos seja com você, comigo, com todos nós, sejam com todos aqueles que creem, que acreditam na sua santa palavra. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 51, quando a oração que Davi fez, e eu quero que você preste bastante atenção, para aprender a ler a Bíblia e tirar dela ensinamentos preciosos que vão influenciar a sua vida. Davi, então, no meio da sua oração, versículo 15, ele disse: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Mas aí você pergunta, poxa, precisa Deus abrir a minha boca, os meus lábios? Eu posso abrir os meus lábios, e a minha boca pode entoar o louvor a Ele. Mas Davi não estava falando de forma física, ele estava falando de forma espiritual. Abre, Senhor, os meus lábios. Porque abrir os lábios é fácil, todo mundo fala, é fácil. Mas abrir, quando ele pede para Deus abrir os seus lábios, é para que ele venha exprimir aquilo que ele estava sentindo dentro de si, a sua sinceridade. E então a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Engraçado. Tudo que nós fazemos ao contrário. É ou não é? A gente fala em sacrifício, a gente fala sacrifício, mas Davi está falando aqui: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, porque sacrifício eu poderia te dar o quanto o Senhor quisesse. Ele era rei. Tu não te deleitas em holocaustos. Por que Davi falou isso? Qual a razão dele ter falado assim? No seguinte versículo diz ele: os sacrifícios para Deus, aí responde as suas primeiras palavras. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E ele diz: faze o bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Quando ele faz essa oração, faze bem a Sião, ele estava falando do país. Edifica os muros de Jerusalém, no fundo, os muros mais altos, mais necessários a serem reedificados,
eram os muros que estavam cercando a si próprio, porque ele estava em pecado. Até aqui ele estava vivendo em pecado, e ele confessou o seu pecado. Então, ele conclui, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Verifique que, primeiro, ele diz, Senhor, o Senhor não se agrada de sacrifício, senão eu te daria tudo o que o Senhor quisesse. Agora ele diz, então te agradarás dos sacrifícios de justiça. Parece que ele está se contradizendo, mas não é. Ele quis dizer, ele quer dizer que aqueles rituais que se faziam, que se vinham fazendo ao longo dos séculos, dos milênios, eram sacrifícios seguindo e em obediência à própria palavra, à própria lei de Deus. Porém, não eram sacrifícios que agradavam a Deus. Por que não eram sacrifícios que não agradavam a Deus? Porque eram meros rituais de entrega de sacrifícios. Era algo automático. Automático. E para Deus isso não vale. Ele não quer nada automático. Ele não quer a sua oferta ou os seus dízimos de forma automática. Não. Ele quer algo que saia das profundezas das suas entranhas, das profundezas da sua alma, da nossa alma. Aqueles sacrifícios costumeiros não resolviam nada. Por isso ele disse, sacrifícios, se tu te agradasses de sacrifício, eu te daria. Mas aquele tipo de sacrifício que estava sendo feito, que Davi via, e que não tinha nenhum efeito espiritual, realmente não fazia nenhuma diferença. O sacrifício que ele está falando é aquele sacrifício que envolve sinceridade. Sinceridade. Essa é a palavra. Quando Davi manifestou a sua sinceridade, então ele agradou a Deus. E você há de convir que muitas pessoas que você conhece, que são até da Igreja Universal, têm apresentado os seus sacrifícios, têm apresentado as suas ofertas, e têm conquistado bens materiais, têm conquistado, porque ninguém há de dar um centavo aqui que não venha receber o retorno de Deus, porque Deus não fica devendo nada a ninguém, ou fica, mas a vida dessas pessoas que oferecem suas ofertas, seus sacrifícios, e nem sempre muda, se deve ao fato de que elas fazem um sacrifício para conquistarem os benefícios materiais, mas as suas vidas espirituais, os seus corações estão em pecado. Elas vivem numa falsidade, elas vivem um cristianismo falso, elas vivem falsidade. O que adianta a pessoa oferecer milhões ou bilhões de reais aqui no altar, mas continuar com a sua vida de pecado? Como? Então ela une a fé com a injustiça. A fé de dar agrada a Deus, mas a injustiça do pecado
que a prostituição, a traição, o adultério, roubo, mentira, sujeira, imundície, ela faz para tentar conciliar, para tentar agradar o seu coração. Então fica aquele negócio. Um pé lá e outro cá. Mas é assim que muitas pessoas agem dentro das igrejas. Desgraçadamente. Elas não são o que dizem ser. Elas não creem o que dizem crer. E ficam anos dentro das igrejas, vivendo, andando assim, com um pé lá e outro cá. Ou tentando andar assim. Você sabe que Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele acertou em cheio quando disse: eu sei, Senhor, que da sinceridade te agradas. Amém? Autenticidade. Aí eu fico pensando assim, eu fico pensando dessa forma. Eu sou casado. Poxa, eu amo a Esther, ela me ama, a gente se dá bem e tal. Mas imagine se a Esther fosse fingida comigo, tivesse um amor fingido para comigo, e eu soubesse, eu não queria mais ela. Definitivamente eu não queria. Eu poderia amá-la com todas as forças do meu coração, mas eu não ia querê-la. Eu iria pedir o divórcio, com certeza. Porque eu odeio ser obrigatoriamente amado. Eu odeio ser servido obrigatoriamente. Não, eu quero ser servido de forma espontânea. Eu quero ser amado de forma espontânea. Agora imagine Deus. Imagine você que está aqui, que por acaso seja uma dessas pessoas. E você diz assim: puxa, eu não sei porque a minha vida não muda. A vida de todo mundo muda, poxa, testemunho, isso e aquilo, mas a minha não muda, poxa. E eu participo da fogueira santa. Você é um Jacó. Você é um Jacó. Você é um mentiroso. Você é um enganador. Você usa as armas do diabo para tentar agradar a Deus. Não, Deus sabe quem somos nós. Deus sabe quem somos, que cada um de nós é. Não adianta a gente fingir, não adianta a gente mascarar, não adianta nada que nós façamos para Ele, nada vai resolver. Nada vai resolver. Não vai resolver porque dentro de nós há um fingimento, há hipocrisia. E Jesus fala lá em Mateus capítulo 23, ele dá um discurso violento contra os hipócritas. E diz: mas olha, não tem salvação para vocês não. Não tem salvação para vocês não. Diz para os hipócritas. Cuidado, minha amiga, meu amigo. Se você está brincando com Deus. Cuidado, não faça isso. A sua oferta não vale nada. Seus dízimos, seus sacrifícios não valem nada. Deus não aceita. Fazem volume na igreja, mas não no reino de Deus. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Então você quer o Espírito Santo. Você quer receber o Espírito Santo. Mas dentro de você tem um raio de fingimento, de hipocrisia. Você pensa que vai receber alguma coisa? Não vai receber nada. Porque Deus abomina o fingimento. Por outro lado, eu vou dizer para você uma coisa. Às vezes a pessoa está vivendo no pecado. Talvez seja uma mulher, uma garota de programa, e ela está lá deitada com o sujeito, satisfazendo o sujeito, mas dentro dela ela está dizendo: ah, meu Deus, não é essa a vida que eu quis. Eu fui julgada nessa situação, eu não sei o que fazer. Me tira dessa vida. Quer dizer, embora estivesse pecando,
mas dentro de si há uma sinceridade. Oh meu Deus, eu estou vivendo assim porque eu não vejo outra saída, estou perdida, me ajude. Então Deus, na sua infinita misericórdia, dá chance para essa criatura ser salva, cheia do Espírito Santo, mas aquela que está dentro da igreja, que vive aquela vida meio lá, meio cá, e que aparentemente é uma santa, essa pessoa fica de lado. Fica de lado. E quando Jesus vier, essas pessoas hipócritas vão ficar para trás. Elas vão ficar para trás. E vão passar pela grande tribulação. As tribulações que elas passam, que todos passamos, são insignificantes. Mas a grande tribulação vai vir aí. A grande tribulação vai vir aí quando a pessoa que se realmente quer a salvação, ela vai pagar com a vida. Seu pescoço vai rolar. Ela vai pagar com a sua própria vida. Ela não quis pagar com a negação ao pecado enquanto tinha a chance, a época da graça de Deus. Ela vai pagar então quando ela tiver durante a tribulação. Pensa na sua vida, minha amiga e meu amigo. Raciocine. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? O que adianta? Quando no Salmo, no último versículo desse Salmo, então Davi diz, então, quando há sinceridade, confissão de pecado, ele diz, então, te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, que são ofertas queimadas, e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Sacrifícios, sacrifícios, sacrifícios que vão agradar a Deus. Os sacerdotes, eles tinham a função de oferecer sacrifícios a Deus. O povo cometia o pecado e ele vinha no templo, entregava um animal perfeito de acordo com a lei. O animal tinha que ser perfeito, quer dizer, inocente, limpo, puro, para pagar, para expurgar o pecado de si próprio. Então, quem fazia o trabalho de sacrificar era o sacerdote. Mas o que o sacerdote fazia? O sacerdote pegava o animal e ao invés de fazer o sacrifício naquele momento, ele deixava guardado e se justificava. Não, eu estou muito ocupado, muita gente, e se justificava. Depois, sabe o que ele fazia? Ele pegava aquele animal perfeito, levava junto para o seu rebanho e pegava lá um animal imperfeito, aleijado, cego, enfim, do jeito que o diabo gosta, e sacrificava para Deus. Era assim que ele fazia. Era assim que ele fazia. Quer dizer, o sacerdote era o pior dos hipócritas. E por isso que Israel sofreu as situações em todo o seu passado. Israel é o povo foi o povo escolhido por Deus, mas foi o povo mais perseguido, mais sofrido da face da terra. Você encontra pessoas de Israel, judeus, em todo o planeta. Estão sempre fugindo para outros países. Por quê? Porque eles carregam o medo, o espírito do medo. Por quê? Por que carregam o espírito do medo? Porque estão em pecado. Porque quem não deve não teme. Ou teme. Não teme. E pode ver, você que por acaso está sendo bombardeado com essa mensagem, você vive com medo. Você tem medo de perder. Você tem medo de não casar. Você tem medo da solidão. Você tem medo de ficar velho, sem ninguém. Você tem medo. Porque no fundo,
Você tem culpa no cartório, você carrega a culpa dentro de si, você carrega pecado. Por que você carrega pecado? Eu não sei. Mas com certeza, as suas ofertas, os seus sacrifícios não atendem, porque você não deixa o pecado. Você faz oferta para conquistar dinheiro, mas não faz oferta para conquistar a salvação da sua alma. E as ofertas de sacrifícios que Deus criou, você sabe para que foram? Hein? Sabe para quê? Para expurgarem o pecado do sacrificante. Deus criou logo após, imediatamente após o pecado, que não havia medo, não havia sacrifício, não havia fé, não havia nada disso, mas com o pecado nasceu o medo, nasceu a dúvida, nasceu o inferno. Então, para expurgar o pecado do pecador, então Deus instituiu o altar. E no altar, que é símbolo, tipo ou representação dele, ele então tem um encontro com a pessoa que sacrifica. Então ela sacrifica um animal sem defeito, um animal justo, perfeito, em seu lugar. Ela, através daquele animal, ela expurga o seu pecado. Mas o bispo, Jesus já não fez isso por nós? Exatamente. Jesus foi o Cordeiro de Deus que veio, deu a sua vida para expurgar o pecado daqueles que nele creem com sinceridade, aqueles que vivem, que seguem as suas palavras, que obedecem a sua palavra. Mas quando a pessoa não obedece, eu pergunto, que sacrifício vale para o perdão dessas pessoas? Nem a morte de Jesus serve, porque ela é hipócrita. Ela conscientemente sabe que está vivendo a hipocrisia, mas ela se mantém assim. Que Deus tenha compaixão, misericórdia dos que estão nessa situação. É muito forte isso. Você não tem ideia. As igrejas são fábricas de hipócritas. Fábricas de hipócritas. O que tem de hipócritas nas igrejas, inclusive na Igreja Universal, é muito forte. Porque as pessoas querem os benefícios da fé, mas não querem abrir mão dos seus pecados, das suas vontades, dos desejos do seu coração. E não dá. Das duas, uma. Para você seguir Jesus, você não tem que sentir Jesus. Você tem que obedecer a palavra dele. Quer dizer, está nas suas mãos a sua alma, a sua salvação. Jesus está pronto para perdoar. Mas você tem que abrir mão do pecado. Você tem que morrer para o mundo. Você tem que morrer para esse mundo. Ainda que você tenha que ser um ermitão, uma pessoa só, ou ermitã, uma criatura só. É melhor você ser só por enquanto, e no final da sua vida você encontrar com os anjos e viver o resto da eternidade com Deus, do que você ter todo mundo aos seus pés, mulheres, homens, seja lá o que for, e depois fazer companhia à multidão que está lá no inferno. Você que escolhe. Enquanto você não assumir o seu pecado, o espírito do medo vai perseguir você, e você vai continuar como Jacó. Enquanto você não abrir mão da sua vida errada, da sua mentira, dos seus enganos, enfim,
das corrupções, você estará sendo acompanhado pelo espírito do medo, que é o espírito do pecado, que impede você de ser feliz nesta terra, impede você de ter paz, impede você de alcançar a misericórdia de Deus. Pelas vezes em que eu me perdi e o Senhor me achou, pelos erros que eu cometi e o Senhor perdoou, pelas vezes que me entristeci e o Senhor me alegrou, pelas lágrimas que derramei e o Senhor enxugou, eu te agradeço. Pelas vezes que me enfureci, o Senhor me acalmou, pelas vezes em que eu te ofendi e o Senhor relevou, nos momentos em que eu me afastei e o Senhor me encontrou, pelas vezes que eu quase caí e o Senhor me salvou. Eu te agradeço por esta chance de ir em frente, de ser feliz, humildemente. Eu te agradeço por estar vivo, por existir. Eu te agradeço por ter certeza que a liberdade pode existir. Eu te agradeço pela esperança que me dá força de humildemente. Eu te agradeço por estar vivo, por existir. Eu te agradeço pela esperança que me dá forças de prosseguir, por vir comigo no meu caminho e neste instante estar aqui, humildemente. Eu te agradeço por estar vivo, por Em sua caminhada, nunca desista. Os espinhos podem ferir-te, seus pés podem cansar.
Nunca desista. Levante a cabeça. Olhe para o alto. Creia nas promessas de Deus para a sua vida. Use a sua fé e não vacile com palavras vãs, para que seus passos se tornem velozes em direção às bênçãos. Você está chegando lá, e quando triunfar, saberá o quanto valeu a pena sacrificar. Igreja Universal do Reino de Deus. Eu cheguei com a vida, perdoa a expressão da palavra, mas eu cheguei com a vida desgraçada em todos os sentidos. Financeiramente, eu devia mais de 150 mil há 8 anos atrás. Nome sujo meu, do meu esposo, da empresa. Não tinha crédito em lugar nenhum e para a gente era impagável. Busca e apreensão de carro. Tínhamos comprado um apartamento financiado há 3 anos e estava há 2 anos com prestações atrasadas. E eu falo assim, que o pior foi o meu fundo de poço, foi quando eu fui no supermercado. Eu gastei R$18,50 e eu não tive condição de pagar. Não tive dinheiro, não passou cartão de crédito nem de débito. Eu tive que dar um cheque pré-datado. Sentimental. Eu falo que eu era viúva de marido vivo. Meu marido saía de casa antes de eu acordar e voltava quando eu estava dormindo. O pouco tempo que a gente estava junto, quando no final de semana que a gente ficava junto, era só brigas, não tinha união, não tinha amor e, além de tudo, traições por parte dele. Saúde. Minha saúde, eu tinha dores de cabeça constantes, dores na nuca, na perna, passei por vários médicos, fiz tudo quanto é tipo de exame e nada era diagnosticado. Minha filha, ela foi diagnosticada com uma doença e o médico falou que era incurável. E foi onde eu não aguentava mais e eu pedi ajuda e foi onde eu ouvi uma palavra que aqui podia mudar minha vida. Chegando aqui, ouvi a palavra, os ensinamentos que via de cima do altar e comecei a colocar em prática na minha vida. E ali eu já comecei a ver mudanças. E o que aconteceu? Chegou a Fogueira Santa. E ali chegou ali, eu falo que o próprio Espírito Santo, o próprio Deus pediu para mim, não foi bispo, não foi pastor, não foi obreiro, não foi ninguém. Só que eu resolvi virar as costas para o altar. Eu fui o Jacó ali. Resolvi fazer do meu jeito. Falei, não era bem assim. Eu subi ao altar, bispo, descendo a escada, eu já tinha certeza que eu tinha cometido o maior erro da minha vida. Falei, errei. Foi assim a certeza absoluta. E todo aquele inferno que eu vivia, a hora que eu descia as escadas, eu comecei já a sentir dores de cabeça constantes. Saí dali, fui para o médico, fui para o hospital. Fiquei internado 1 mês, com dores de cabeça, não tinha remédio que passava e com o meu lado esquerdo inteirinho paralisado. Só que dentro de mim eu sabia que eu tinha virado as costas para Deus e eu tinha virado as costas para o altar. E o médico chegou, chamou meu esposo, depois de 1 mês, passei por tudo quanto é tipo de exame, tudo quanto é área de médico vieram me atender. E ele falou, me deu uma carta de encaminhamento para que meu marido encaminhasse eu para uma clínica psiquiátrica, que eu estava ficando louca, que eu não tinha nada. E foi ali que meu esposo, orando muito, eu sabia que eu tinha errado e eu pedia para Deus uma misericórdia, que nunca mais eu ia fazer um pacto com Deus e que nunca mais eu ia errar. E eu falo assim, que Deus foi tão misericordioso comigo, que naquele ano teve uma fogueira santa especial. Eu saí do hospital e vim para o altar. E entreguei aquilo que Deus tinha pedido para mim. Só que, né, uma diferença, a certeza que a minha vida ia mudar. E quando eu acertei, eu já desci com a certeza que Deus ia mudar a minha vida. A partir dali, bispo, a minha vida, eu falo, não mudou. Minha vida transformou. Todas as fogueiras santas. A gente está dentro, a gente participa. Eu falo assim, quem vê a Fogueira Santa como dinheiro, não participa. É uma oportunidade de mudança de vida. Eu falo assim, oferta a gente coloca todo dia a gente pode colocar uma oferta. É o sacrifício, é uma loucura. E Deus transformou hoje minha vida. Eu moro num dos melhores condomínios da minha cidade. Minha casa é avaliada em 2 milhões. Eu não devo R$1 dela. Essa ali? Isto.
ali, né? Vai falando enquanto vai mostrando. Meus filhos estudam em escola particulares. A empresa que a gente tinha uma sociedade, a gente comprou. Deus deu condição de a gente que pagar toda a compra. Na última Fogueira Santa a gente conquistou, eu falo que Deus deu pra gente, abriu uma outra porta, temos carros de passeio. Minha filha não toma mais remédio nenhum, ela come tudo aquilo que o médico falou que jamais ela poderia comer. Hoje eu durmo a noite inteira, hoje eu não vejo vultos, pelo contrário, eu ajudo as pessoas que chegaram do mesmo jeito que eu cheguei. Hoje a senhora tem poder para abençoar? Hoje eu tenho poder para abençoar. Só tem o Espírito Santo? Eu tenho o Espírito Santo. Tem certeza da sua salvação? Com certeza. Amém. Deus lhe abençoe. Amém. Mais. Eu cheguei criança na igreja ainda, em torno de 7 anos de idade, minha esposa tinha 4 anos, nós crescemos nessa fé. A nossa mãe foi passando, minha mãe foi passando, eu fui abraçando, aprendendo o sacrifício, me entreguei ao sacrifício e Deus foi abençoando. Mas chegou um momento, bispo, que eu errei no altar. Eu desprezei o altar. Eu me lembro que foi numa Fogueira Santa, que algo que eu tinha votado a Deus, algo que eu tinha prometido, eu não cumpri. Eu apenas coloquei algo simbólico. E a partir dali, eu saí, eu virei as costas, eu perdi a fé e saí da igreja. Você aprendeu com a sua mãe a fé, o caminho da fé. E por um tempo você viveu essa entrega. Sim. E por alguma razão você decidiu tirar a sua vida do altar. Foi o quê? Você se fascinou com o mundo? O que foi que fez você tirar a sua confiança de Deus e jogar para si mesmo ou para outras coisas? Bispo, dentro da igreja eu acabei sujando o meu coração com uma mágoa. Eu deixei isso entrar dentro de mim. E isso foi matando a minha fé. Mágoa de alguém na igreja? Sim. Alguém te decepcionou na igreja? Sim. E por conta disso, e não só eu saí, como nós namorávamos na época já, e ela acabou saindo também comigo. E no mundo, bispo, no mundo a gente foi descobrir o que é o inferno, porque até então a gente não conhecia o que era o mundo lá fora. E lá a gente foi descobrir o que é o verdadeiro inferno. Nos casamos no mundo e ali começou a nossa vida de sofrimento. Qual foi o fundo de poço que vocês viveram? Bispo, tínhamos até uma condição financeira boa, porque eu trabalhava, sempre trabalhei, ganhei bem, dava de tudo para ela, tinha uma filhinha pequenininha na época, dava dinheiro, sustentava da melhor forma possível, mas isso não supria. E eu virei a cabeça, então eu já programava viagem sozinho, deixava ela para segundo plano, minha família, então assim, eu já queria curtir. Foi quando eu pedi o divórcio a ela, foi quando eu cheguei e pedi o divórcio a ela. Nesse meio tempo, o senhor sabe que lá fora, as coisas custam caro, e eu contraí uma dívida por conta de querer esbanjar, viver essa vida de curtir, de mais de 600 mil reais. Ali também começou um problema dentro do nosso casamento por conta disso também. Chegaram a separar, divorciar? Deixa eu falar com ela. Chegaram a separar? Sim, ele chegou no dia com o papel do divórcio, aonde que teve agressão física, que eu peguei uma faca, fui para cima dele, porque ele chegou diante de mim e falou: Thaís, hoje é o fim do nosso casamento, eu não te amo mais. Então eu não aceitei aquela situação. Eu pensava, ele não vai ser meu e não vai ser de mais ninguém. Eu tinha essa obsessão por ele. Então, bispo, quando eu estava separado, passou pela primeira vez um pensamento de morte na minha cabeça. Foi quando eu liguei para o meu irmão e disse: olha, vem buscar minha filha, porque eu vou pôr um ponto final nisso tudo. Eu vou pegar esse carro, vou dar um fim, vou bater, vou jogar da ponte, enfim, eu ia fazer alguma coisa. Naquela ligação, eu vou tirar minha vida, vou botar um fim nisso tudo, ele chamou a sua atenção de volta para o altar. Exatamente, e eu dei ouvido à voz dele naquele momento. Ouviu a palavra, Deus usou o irmão dele. Você ouviu, aí o que você fez? Me retornei para a igreja sozinho, derrotado, fracassado. E a primeira coisa que Deus fez, porque é uma mudança interior. Bispo, logo chegou uma Fogueira Santa, e eu não pensei 2 vezes em mais errar. Eu subi como Jacó e desci como Israel. Ali eu não só coloquei o material, eu coloquei a minha vida, eu me entreguei, eu vivi aquilo. Como? E a partir dali, bispo, Deus ele respondeu, como disse ao Senhor, primeiro por dentro. Já nasceu um novo Rogério, um homem de coragem, de ânimo, de vigor, para ir lá fora com Deus, lutar, trabalhar, vencer o pecado.
Entendeu? Porque eu me lembro, bispo, que quando eu abandonei, vinham os amigos contrários, porque a amizade do mundo, ela te desvencilha mesmo. Eu cortava a rua, eu saía fora, porque eu sabia que eu ia desagradar a Deus e ia desagradar ela. Então, o altar foi me educando, o altar foi me ensinando. E de fogueira em fogueira, bispo, Deus tem nos honrado, tem nos abençoado. A primeira coisa que Deus fez após o nosso encontro com Deus foi reconstruir o nosso casamento, a paz dentro de casa. Somos abençoados, somos prósperos, que tem toda aquela dívida. 600 mil reais. Deus deu uma direção, fui pagando um, pagando o outro, porque a gente tem que ter nome, tem que ter o crédito, tem que honrar com as pessoas, certo? Eu aprendi isso com o altar também. Então Deus foi me educando, e graças a Deus somos bem sucedidos no que eu faço. Graças a Deus temos a nossa casa, carros, investimentos. Os gerentes de banco que me ligavam para me cobrar, que corriam atrás de mim para me cobrar, hoje correm atrás de mim para me investir com eles, vai fazer aplicações para investir. Então assim, Deus tem nos dado de tudo. Eu vou seguir em direção do val. Eu vou reconstruir o meu altar para Deus. Já decidi que vou ficar sozinho. Abro mão do meu mundinho. Desisti de ser quem sou. Eu vou seguir em direção do val. Eu vou reconstruir o meu altar para Deus. Já decidi que vou ficar sozinho. Abro mão do meu mundinho. Desisti de ser quem sou. Quero lutar, sacrificar a minha vida. Não vou ficar vivendo de mentiras. Chegou a minha vez e nesse encontro eu não vou soltar o anjo. Morre Jacó, vive Israel. Quero lutar, sacrificar a minha vida. Não vou ficar vivendo de mentiras. Eu tenho que encarar a realidade para encontrar felicidade. O meu eu tem que morrer. Eu vou seguir em direção do val. Eu vou reconstruir o meu altar para Deus. Já decidi que vou ficar sozinho. Abro mão do meu mundinho. Desisti de ser quem sou. Quero lutar, sacrificar a minha vida. Não vou ficar vivendo de mentiras. Chegou a minha vez e nesse encontro eu não vou soltar o anjo. Morre Jacó, vive Israel. Quero lutar, sacrificar a minha vida. Não vou ficar vivendo de mentiras. Eu tenho que encarar a realidade para encontrar felicidade. O meu eu tem que morrer. Quero lutar, sacrificar a minha vida. Não vou ficar vivendo de mentiras. Chegou a minha vez e nesse encontro eu não vou soltar o anjo. Morre Jacó, vive Israel.
eu não vou soltar o anjo. Morre Jacó, vive Israel. Eu não vou soltar o anjo. Morre Jacó, vive Israel. Eu vou seguir em direção do val. Semana de plantão de atendimento no Templo de Salomão. Se a sua vida não anda bem, se você precisa de orientação, precisa desabafar, precisa de uma direção para a sua vida, nesta semana, a partir das 8 da manhã, os bispos e pastores estarão o dia inteiro em um plantão de atendimento prontos para ajudar. Semana de plantão de atendimento do Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. A consciência do dízimo parte do princípio de que tudo que na terra há foi criado por Deus. A natureza, os animais, a inteligência do homem, tudo criado com detalhes e perfeição. Todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus colhe os bons frutos da obediência. E os ensinamentos com respeito às primícias, o dízimo, vão muito além de conquistas materiais e financeiras. Devolver as primícias nos ensina a ter relacionamento com Deus. Ser fiel nos dízimos ensina a ter santidade, reverência e temor para com o Criador. E o principal, ter comunhão com o Espírito Santo. Prove, pratique, fundamente a sua vida na obediência da palavra de Deus e passe a colher os frutos de ser um dizimista. Meu nome é Cássia. Eu me sentia uma criança vazia, uma criança que ela não tinha objetivos, né, na escola. Mesmo que eu não desse problemas para os meus pais, eu me sentia só. Muitas vezes eu chorava, né, eu entrava no meu quarto sozinha e chorava muito, porque eu queria a atenção do meu pai. Mas com o passar dos anos, eu descobri que ele não era meu pai biológico, ele era meu padrasto, né? E com isso acarretou vários problemas maiores ainda na minha vida. E na minha adolescência, né, aos 16 anos, eu comecei a ter o vício, né, do cigarro, da bebida, né? E aquilo era como se fosse preencher o vazio que eu sentia dentro de mim, mas na verdade não, só foi acarretando mais problemas ainda. Eu comecei a ouvir vozes, né? A ver vultos. Então, quer dizer, eu era uma pessoa muito triste e eu carregava dentro de mim muita mágoa, né? Muita tristeza. Eu tinha aquele complexo de inferioridade, então eu queria, nos amigos, durante a semana, eu reunia pessoas dentro da minha casa para a gente beber, para a gente fumar. E teve uma vez que eu me lembro que eu tomei vários comprimidos, né, querendo me matar. E a minha mãe trabalhava fora e ela não sabia direito o que se passava comigo, mas eu, durante toda a minha vida, até eu chegar na igreja, foi assim, de dor e sofrimento. Eu conheci a Igreja Universal, eu lembro que uma moça, ela passava sempre na minha rua e eu via alguma coisa diferente nessa moça. Aí quando chegou um dia, eu perguntei para ela que igreja que ela ia e ela me falou que ela ia na Igreja Universal do Reino de Deus. Aí eu falei para ela, você pode me levar lá nessa igreja? Aí ela marcou comigo, né? E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal.
E chegando lá, né, graças a Deus, eu tive uma palavra de um pastor que naquele momento ele estava falando sobre a nossa vida, sobre o nosso interior, sobre a nossa casa, que nós éramos importantes para Deus e que naquele momento, se a pessoa que estivesse ali, ela colocasse tudo para fora, aquela mágoa, aquela tristeza, né? Tudo aquilo que eu sentia, Deus, Ele estaria pronto para fazer de mim uma nova pessoa. E foi isso que aconteceu. Naquele dia eu chorei muito e eu nunca vou esquecer, porque aquele momento foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu saí dali leve, com a certeza de que Deus, Ele já estava trabalhando dentro do meu coração. Eu perdoei o meu padrasto, né? Hoje, graças a Deus, eu não tenho nada no meu coração contra ele. Através das reuniões, eu fui aprendendo o que eu tinha que fazer para receber o Espírito Santo. Então, eu fui praticando, lendo a palavra de Deus, jejuando, indo todos os dias para a igreja, né? Porque a gente tem sede. Naquele momento, você vê algo novo para você. Até que um dia, eu nunca vou esquecer esse momento, porque foi o dia mais feliz da minha vida. Ali, eu tive um verdadeiro encontro com Deus. E ali, eu recebi o Espírito Santo. E hoje, o que eu tenho para dizer, que a maior riqueza que nós podemos ter é o Espírito Santo na nossa vida, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá força. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês, que o Espírito Santo, Ele é tudo na minha vida, e eu tenho a certeza que com Ele eu vou seguir até o fim. Uma coisa que eu queria deixar bem claro, nós passamos por muitos momentos difíceis, né? De lutas, de provações. Só que tem uma diferença. O Espírito Santo, ele te dá a certeza da vitória. Ele te dá a certeza de que Deus, ele é com você. Ele não vai deixar você sozinho e que você vai vencer. E hoje eu tenho essa certeza dentro de mim que o Espírito Santo, ele habita em mim. Porque só Ele pode me dar a paz que eu tenho hoje, a alegria em servir e em agradar a Deus, mesmo com os nossos defeitos, mas Ele nos dá a certeza de que nós somos mais que vencedores. Meu nome é Larissa Molina e eu fui uma criança muito reservada e eu vivia nos hospitais, eu vivia doente. E eu era uma criança muito triste, tinha muitos problemas. E eu fui crescendo e isso me acarretou a problemas de complexo de inferioridade. Conforme a minha adolescência, a minha juventude, me gerou muitos problemas familiares, eu era muito rebelde com os meus pais. Devido às amizades, eu fui influenciada a fazer várias coisas, a beber, a sair, a fazer várias coisas que não me traziam alegria. Os meus pais, eles frequentavam a Igreja Universal. E eu ia com eles, mas eu ia por obrigação, para simplesmente fazer eles felizes comigo. Mas eu não me entregava, eu ia assistir a reunião, saía da mesma maneira e nada mudava. Eu vivia na hipocrisia, porque eu ia na igreja, assistia a reunião, até orava, só que quando eu saía de lá eu fazia tudo o contrário. Eu não praticava aquilo que eu aprendia. Então eu bebia, eu saía, ficava com vários rapazes, não tinha nenhum tipo de felicidade, eu vivia muito infeliz, eu era vazia, até o ponto em que eu tentei o suicídio, em que eu tentei me matar, e esse foi o meu fundo de poço, onde eu não via mais saída, não via mais sentido de viver. No ato, quando eu tentei me matar, eu lembrei da igreja, lembrei da Igreja Universal, dos meus pais, que eles oravam por mim. Lembrei que eu tinha uma solução, que eu tinha alguém, né? E aí foi quando eu lembrei de Deus e eu fui na igreja. E a partir daquele dia, eu me batizei nas águas e aí eu me entreguei para Jesus. Comecei o processo de libertação,
fui liberta, depois eu tive o meu encontro com Deus e aí eu comecei a buscar o Espírito Santo. Eu sabia que existia um Deus, mas eu não conhecia, não tinha ele dentro de mim. E eu sentia cada vez mais, cada reunião que eu ia, eu sentia a necessidade de ter aquilo em mim, de ser feliz realmente. Eu continuei buscando e com muito sacrifício, em uma das reuniões eu recebi o Espírito Santo. E naquele momento eu senti uma paz, uma alegria muito grande, que eu nunca havia sentido com nada. É incomparável a qualquer coisa, não tem nem como explicar, não tenho palavras para dizer o quanto é glorioso, o quanto é maravilhoso receber o Espírito Santo. Eu senti um amor enorme pelas pessoas, uma vontade muito grande de falar de Jesus, de falar que Ele existe, que Ele pode mudar a vida de qualquer pessoa. E a mudança foi concreta. Eu mudei completamente. Primeiro começou de dentro. Aquele vazio que eu sentia, aquele desejo de morrer, acabou. O vazio foi preenchido pela alegria. O desejo de morrer sumiu, simplesmente sumiu. Eu não tenho desejo de morrer, pelo contrário, eu tenho desejo de viver, de falar de Jesus para as pessoas, de viver cada dia mais para poder falar simplesmente que Ele é maravilhoso, que Ele existe, que Ele pode mudar a vida das pessoas. Então hoje eu sou transformada, eu tenho alegria, eu tenho paz, tudo na minha vida é com direção de Deus. Tudo que eu luto, todos os meus sonhos são ligados a Ele. Eu não tenho nenhum sonho pessoal, pelo contrário, todos os meus sonhos são ligados a Ele. E eu tenho força para vencer os problemas, para lutar. E eu tenho alegria, paz. E tudo que eu tenho hoje, eu devo ao Espírito Santo. Eu não seria nada, ninguém. Eu acho que eu nem estaria viva se eu não tivesse o Espírito Santo. Muito bem, meus amigos. Nós chegamos ao ponto final do programa. Estaremos de volta amanhã neste horário, nesta emissora. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas dos céus e lhe daria do trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra.